Boa tarde a todos os ouvintes da grande região aí, né? A gente sabe da força da Rádio Educadora de Limeira, que alcança até Campinas, né? Múltiplos municípios aí, a força que tem. Caio Bortolã, é uma satisfação poder estar no seu programa, na sua rádio. Renata, uma boa tarde para você. A questão com o João Dória é simplesmente porque ele tem uma dificuldade muito grande em sustentar em pé o que diz sentado, como se diz na minha Venceslau, lá no interior, no Oeste. Ele, desde a época de campanha, teve compromissos com a segurança pública, tem compromissos com a área do serviço público, e isso acaba não acontecendo. Eu, recentemente, aí nas minhas obrigações como senador, além de cobrar o que é de obrigação e o que ele se comprometeu, eu entrei realmente com 2 pedidos de impeachment dele na Assembleia Legislativa de São Paulo, que pela Constituição do Estado é o órgão que tem que fazer essa avaliação, também na Procuradoria-Geral de Justiça, em função dos eventuais crimes contra a administração pública e os atos de improbidade administrativa que ele vem praticando, também no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, numa série de medidas. Numa delas eu consegui suspender uma licitação que ele estava fazendo de 16 milhões de reais para uma empresa monitorar redes sociais, para ver se estão falando mal ou falando bem dele. É um absurdo isso, 16 milhões de reais num momento agudo desse. Com relação a processos de impeachment, tem algumas razões que eu coloquei para a Justiça, para a Assembleia Legislativa, para o Tribunal de Contas, que estão em processo de apuração. Ele tem usado o tempo todo um efetivo da Polícia Militar muito grande para guardar o muro da casa dele no Jardim Europa, onde mora. Isso, literalmente, 3 ou 4 viaturas, dependendo do dia, de 12 a 16 policiais por turno, numa rua de baixíssimo movimento, só para ficar na frente da casa dele. Isso levando em consideração que ele tem 450 homens da Polícia Militar na Casa Militar do governador para a segurança dele, de instalações e tudo. Isso é para botar na rua. Também 2 viaturas 24 horas lá. A cidade de Campos do Jordão tem 2 viaturas da PM. Uma delas tem que ficar 24 horas na porta da casa dele, num bairro lá de Descansópolis, e mais 2 motos de Rocan. Isso é desvio de finalidade, é crime contra a administração, é crime contra a população, além dos atos de improbidade. Ele mandou desmanchar o Águia 32, o helicóptero da Polícia Militar, que era o helicóptero mais potente, um helicóptero robusto, Agusta, biturbina, que foi adquirido em 2015, num convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Como ele é um helicóptero potente, biturbina, ele tem uma capacidade de voar muito mais tempo em cima do mar para as ilhas, fiscalização ambiental de ilhas oceânicas, e também ele se presta. Aí foi incorporado ao patrimônio da Polícia Militar, se tornando o Águia 32, até que o Dória viu no hangar esse helicóptero e falou: não, mas é um helicóptero muito chique, aí é usado pelos grandes executivos do mundo todo. Não vai ficar para a polícia, não. Desmancha esse helicóptero aí, pinta de cor de fábrica, põe banco de couro, põe barzinho aqui, mesa executiva, e eu quero esse helicóptero. Ao custo de R$500 mil a transformação com recurso da segurança pública. Então, vocês imaginem só. A aeronave é uma viatura de polícia que foi para ser desmanchada no hangar da HBR, na Anhanguera. Já está há 4 meses parado o helicóptero, que foi para transformar em executivo, para deixar de ser viatura. Quando o coronel Tadeu, que é deputado federal, denunciou isso, que também é piloto de helicóptero, e logicamente
todo o efetivo do Águia, e quem tomou conhecimento disso ficou muito louco com isso, porque está tirando equipamento para transporte de órgãos, resgate de pessoas feridas e apoio de voo policial para oba-oba e lambança executiva, quando o governo já tem aeronave específica para isso, seria mais uma. Então, são essas coisas que eu não perdoo, porque não posso. A população me escolheu para ser senador, escolheu ele para ser governador, eu tenho que respeitar a escolha do povo. Mas eu não saio das minhas obrigações de jeito nenhum. E eu vou continuar cobrando isso. A Assembleia Legislativa tem que ter postura, não pode ser um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, não, dizer, olha, não aconteceu nada, deixa para lá. A Procuradoria-Geral de Justiça, que é a chefia do Ministério Público do Estado, não pode deixar de apurar essas improbidades administrativas, esses crimes notórios de desvio de efetivos, de viaturas, do helicóptero, que são crimes flagrantes aí. Ontem mesmo eu fiz uma denúncia na sessão plenária do Senado, que hoje a Folha de São Paulo já está trazendo também, que é justamente a compra que o governo de São Paulo fez de 3 mil respiradores na China, através de uma empresa do Rio de Janeiro. Logicamente, nesse momento de pandemia, estão suspensos pelo decreto que o presidente fez e que nós votamos, até os processos licitatórios. Mas não é para fazer uma farra com dinheiro público. Enquanto nós temos respiradores aqui no Brasil sendo comprados por prefeituras, santas casas, hospitais filantrópicos, hospitais particulares, o governo federal, a R$23 mil, o Dória comprou 3 mil respiradores. É necessário respiradores? Lógico, nós estamos precisando, mas ao preço de R$183 mil cada um. 100 milhões de dólares, 550 milhões de reais. Vejam o tamanho, quantas vezes fugiu ao preço de mercado. Vocês podem me dizer, falar, não, mas mesmo a indústria nacional disse agora, os caras estão de safadeza aí, subiram o preço que sabe que todo mundo precisa. Sim, respiradores que eram R$22.300 estão sendo vendidos a 40, a 50, a 60, a 100 mil reais. Houve um escândalo no Amazonas por causa de respiradores sendo vendidos a 90 mil reais. Mas esses 90 mil reais foi um escândalo que está sendo apurado lá. Em São Paulo nós compramos um pouquinho mais do que o dobro desse comprado no escândalo. Então, não vai passar batido comigo. O governador chegou até a me processar agora no Supremo Tribunal Federal. Eu vou responder item por item, mas eu não tenho a menor preocupação. Eu vou cumprir o meu papel. Eu tive 9.039.000 votos, aliás, aí na região de Limeira, região de Campinas. Eu fui o mais votado dos senadores em todos esses municípios, especialmente em Limeira, onde fiz 32% dos votos válidos. Então, eu devo demais à população, não vou envergonhar a população, não tem conversa mole, eu não tenho amiguinho ou bandidinho de estimação, nem para um lado, nem para o outro. Nós vamos cumprir a nossa obrigação. E a obrigação nesse momento não é fazer uma briga político-partidária de jeito nenhum. Nesse momento nós temos que fazer o enfrentamento do vírus. É uma coisa nova que assustou o mundo todo dentro de um panorama de saúde pública, também de economia, de assistência, do desemprego, da miséria, da fome. Ninguém tem a fórmula mágica para isso. O que eu também condeno é o fato da pirotecnia. Todos os dias o governador faz uma coletiva que aí parece um espetáculo de um reality show, onde se faz um monte de anúncio que não se concretizam. Quer ver como não se concretiza? Cidadão aí que está me ouvindo agora, pergunte aos policiais civis, militares, aos agentes penitenciários das regiões onde vocês moram aí na cidade,
qual foi a estrutura de equipamento de proteção individual que as polícias ou o governo do estado distribuiu para vocês verdadeiramente em termos de máscara, álcool, gel e tantas outras coisas que são necessárias. Vocês que estão na ponta da linha aí atendendo a população 24 horas por dia ou dentro do sistema prisional. É nada, é só anúncio, é só blá, 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 é só pirotecnia. Mesmo as questões de falar do isolamento social, em que o questionamento que a gente faz, ele arrumou uma forma de potencializar uma briga com o Bolsonaro. Então ele diz, eu sou o homem que fecha tudo, Bolsonaro é o homem que quer abrir tudo. E a virtude está exatamente no meio. Nós temos que, na técnica, seguindo a ciência e a medicina, mas avaliando que nós temos muitos Brasis dentro de um território continental. O estado de São Paulo tem 645 municípios, que são 645 situações diferentes. Não dá para você querer dar o mesmo tratamento de isolamento a uma comunidade aqui de Paraisópolis, numa área pequenininha onde tem uma favela com 130 mil pessoas, onde moram 8, 10 pessoas em verdadeiros barracos, onde não tem espaço nem para se deslocar, quanto mais para falar de isolamento social, ou você pegar uma população onde você tem uma condição de vida das pessoas diferenciadas, em que você pode relativizar, inclusive, esse isolamento para você não destruir a pessoa, ou destruir os empregos, ou destruir as empresas, ou destruir o futuro das pessoas. Nós não podemos. O Dória é um jogador de videogame que ele não conhece a realidade das ruas, a realidade das pessoas. Nós temos no Brasil, gente, agora nós fizemos a aprovação para 54 milhões de brasileiros receberem R$600, 600 a 1.200 durante 3 meses, porque são pessoas na informalidade. E nós devemos ter alguns milhões que nós não conseguimos sequer cadastrar essas pessoas. Nós temos uma realidade, essas pessoas saem de manhã para tentar produzir alguma coisa para levar comida para casa, para comer uma refeição por dia. Que as nossas crianças comem a merenda, muitas delas nas escolas públicas, como única refeição do dia. Essa é a nossa realidade, não é a realidade dele dos Jardins Europa, não, dos bairros chiques de Campo de Jordão, não. Aí é muito fácil, é fácil dizer, fique em casa com a geladeira cheia, com a barriga cheia. Então nós temos que ter equilíbrio nas coisas, mas ele fez um palanque agora que ele precisa tentar desmoralizar o presidente Bolsonaro a cada minuto, a cada situação. Ele que se escorou no Jair Bolsonaro, criou lá o tal do Bolsonaro. O Bolsonaro na época brigou comigo, muita gente aí na região, na cidade, brigou comigo, falou, Lípio, você não está apoiando o Dória, que é um cara da direita, aí você está apoiando o Márcio França, e ele é socialista, que é o partido dele. Eu dizendo, gente, presta atenção nas pessoas. E a primeira coisa que o Dória fez foi sair arrebentando o Bolsonaro, porque ele é um cara que é aficionado pelo poder, é o poder pelo poder. Ele saiu candidato à Prefeitura de São Paulo, teve os votos aqui dizendo, olha, eu sou gestor, não sou político. As pessoas acreditaram. E vou ficar 4 anos na Prefeitura. 1 ano e 4 meses depois, ele falou, tchau para vocês, eu vou embora, vou disputar o governo. Depois ele achou conveniente, porque ia perder a eleição para o governo, se agarrou no Jair Bolsonaro e falou, eu sou Bolsonaro desde criancinha. Então nós já sabemos qual é o perfil, essa ganância pelo poder. A população brasileira está pouco se linchando por eleição de 2022. A população quer resposta agora. Agora é para a saúde, é leito de UTI, é respirador, é remédio, é equipamento para teste das pessoas. É o dinheiro entrando na conta do mais humilde para ele comprar comida na venda, na padaria. É a pequena e média empresa, a micro, pequena e média empresa que nós votamos agora, deve estar sendo sancionada essa semana, uma injeção de 30 bilhões de recursos para essas empresas,
com um juro baixinho de 1,25 por ano, com um tempo de 24 meses de carência, que é para dizer para as pessoas, pelo amor de Deus, não manda embora seu empregado que você tem aí, não, você tem um comérciozinho com uma, duas pessoas, segura. E nós fizemos aí a legislação dizendo, pelo amor de Deus, faz um ajuste com o teu funcionário aí, paga um pedaço, o governo paga um outro pedaço do salário dele, diminui uma parcela para a gente passar por isso nesse momento. O mundo todo está se arrebentando com isso, gente. Você pega as nações mais fortes, como os Estados Unidos, está se arrebentando lá. Como a China que crescia 8, 10% por ano, num trimestre perdeu 4,8% de crescimento. Do tamanho do crescimento que é a China, é um negócio avassalador. Então ninguém tem a fórmula mágica disso, não é falar bonitinho, fazer senador, coletiva. Oi? Senador, me permita, eu sei que o senhor tem pouco tempo, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua atenção para com a educadora, mas eu gostaria de fazer duas colocações muito rápidas para o senhor. Posso fazer essas colocações para que o senhor fale disso? Pelo amor de Deus, desculpa, eu falo demais mesmo. É ótimo recebê-lo aqui, o senhor é um homem do interior como nós, o senhor é um homem, o senhor sabe disso, um homem muito querido e respeitado, não só pelos policiais militares daqui da região, mas pelo povo. O senhor recebeu uma enorme votação aqui e é de fato um prazer poder falar com uma autoridade policial tão importante e com um político tão importante, com uma história de correção, de idoneidade, de trabalho pelo povo. Mas o senhor foi uma das figuras mais importantes na eleição do presidente Bolsonaro. Eu gostaria de saber, nesse momento, como está o seu relacionamento com o presidente Bolsonaro, com os filhos do presidente. Eu gostaria de ouvir do senhor também a sua opinião sobre a saída do ministro Moro, que anda se estranhando agora nas redes sociais com o presidente Bolsonaro. E, por fim, já que o senhor defende o impeachment do governador João Dória, o senhor acha que é oportuno, nesse momento, falar de impeachment também do presidente da República, senador? Bom, vamos por parcelas aí. A minha relação política com o presidente, ela permanece que os nossos ideais são os mesmos. Relação pessoal, houve um distanciamento porque o presidente ficou do lado do filho dele, que é senador também, o Flávio. O Flávio brigou comigo porque eu insisti, eu e as outras duas senadoras do PSL, assinamos a CPI Lava Togas, justamente para investigar as ações do Supremo Tribunal Federal. Como ele está entrutado na justiça, ele quis dar uma de bom samaritano lá, o pai ficou na defesa dele e houve um distanciamento nosso, que eu digo para vocês. Eu não tenho bandido de estimação. Eu vou defender, se vocês pegarem as minhas votações, eu voto 100% os projetos do governo. Ninguém no Senado defende mais os projetos do governo, porque eu sei que são projetos efetivos para o país. O presidente conseguiu ter 22 ministros, já fez 8 trocas. É da competência dele, ele troca na hora que ele quiser, quem ele quiser. Mas, de forma pessoal, houve um distanciamento. Os outros filhos do presidente também, eu tenho uma avaliação que só atrapalham e dão dor de cabeça para o presidente. Muito do que o presidente está passando agora, em todos os sentidos, até com um aperto de impeachment, que não vai virar nenhum processo de impeachment. Muitas das coisas aí é por dor de cabeça que acaba filho dando para ele. E eu já disse essas questões, já disse a ele, mas os compromissos com o país, os compromissos com ele de caráter político, eles são inabaláveis para mim, porque ele quer o bem do país e está lutando por isso e nós vamos estar ao lado. Saída do Sérgio Moro. Eu conheço bastante, acompanhei muito, que sou da área da segurança, o Sérgio Moro. O Sérgio Moro saiu mal. Eu acho que o caminho que ele utilizou de sair numa coletiva, dando bordoada, como a gente diz no futebol no interior, da medalhinha do pescoço para baixo, ficou minimamente deselegante. E agora ficou uma situação que tem que ser apurada. Tanto que o Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito a pedido da Procuradoria e que vai avaliar
porque o Sérgio Moro saiu dizendo de interferência que o presidente queria fazer da Polícia Federal. O presidente disse que não queria fazer interferência. Logo, só existe uma forma, que é você apurar. Eu não posso fazer juízo de valor, porque todas as conversas que eles teriam tido, a grande maioria delas, salvo se tiver aí conversas com registros telefônicos ou alguma gravação, eu não tenho conhecimento disso. Né? O Sérgio Moro apresentou um ou dois prints lá para o Jornal Nacional, para a Rede Globo, falando de circunstâncias dele com o presidente, dele com a deputada, mas eu acho que isso agora carece de apuração. O fato é que houve um esgarçamento da relação, é muito ruim para o Brasil, no momento que os dois homens públicos com maior credibilidade, que é o Jair Bolsonaro e o Sérgio Moro, se fizer uma pesquisa aí também agora, sai nas ruas de Limeira, os dois caras com mais credibilidade pública no Brasil. Um se notabilizou pelo combate à corrupção e o outro que encantou a população brasileira, primeiro, com a proposta, vamos tirar a esquerda do poder que destruiu o Brasil. Segundo momento, vamos combater a corrupção e, no terceiro, vamos resgatar a segurança pública para as pessoas. Então, são duas pessoas com muita credibilidade. Logicamente, na que essas duas pessoas brigam, o país perde, o governo Bolsonaro perde, o Sérgio Moro perde, mas perde muito mais o cidadão brasileiro. A questão de impeachment do presidente é completamente diferente a minha mobilização na Assembleia Legislativa em situações concretas, pontuais. Está aqui o helicóptero desmachado, está aqui os vídeos e as fotos das viaturas, a escala das viaturas, está aqui o eventual crime de responsabilidade. Eu digo eventual porque está em apuração pelo Ministério Público e pelos tribunais. Então, tecnicamente, eu tenho que dizer que eles estão em apuração. Mas a Assembleia está só com votações remotas também. O presidente da Assembleia já disse que enquanto não terminar a pandemia, ele não vai colocar para apreciação. E lá em relação ao presidente Bolsonaro, eternamente você tem, com todos os presidentes, você tem pedidos de impeachment de tudo quanto é ordem. Com todos os presidentes. Hoje tem 29 pedidos, eu não sei, ontem tinha, para hoje eu não sei mais, que qualquer cidadão pode entrar com processo de impedimento com base numa lei de 1950, que ela estabelece o regramento de impedimento do presidente da República, de ministro do Supremo, de procurador-geral da República, e está lá o rito. Então, qualquer cidadão pode. Então, ontem tinham 29 pedidos protocolizados na Câmara. E aí, muitas vezes, ele pode ser, olha, porque o Bolsonaro falou uma besteira na televisão. O processo de impeachment ele é um processo muito mais de caráter político do que jurídico ou criminal. É uma questão de momento. Eu digo para você, hoje não tem momento até por causa da pandemia. Então, se não tiver muito apelo popular, ou seja, o povo na rua dizendo arranca, 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 não vai acontecer um processo de impeachment que a Câmara dos Deputados avalia se o processo é irregular e autoriza a processar. Quem processa é o Senado. Se a Câmara, 342 deputados dos 513, 2/3 disseram processa, aí vem para a gente, para o Senado, e aí o presidente do Supremo assume como presidente. O Senado se transforma numa corte. Cada um de nós, os 81 senadores, passa a ser um juiz, presidido pelo presidente do Supremo. E a gente diz, está empichado ou não, está fora ou não. Então, eu não vejo hoje o ânimo, nós não temos situações fáticas, fato concreto. Olha aqui, ó, desviou aqui, roubou aqui, fez isso aqui. Não, você não tem. E dentro de um processo de caráter político ou de uma avaliação política, se não tiver um grande apelo das ruas, não acontece um impeachment do presidente da República. E hoje, o presidente goza de uma confortável parcela da população brasileira
que apoia as ações de governo, ora se irrita com uma outra fala do presidente, mas todo mundo sabe, o Jair Bolsonaro, ele é assim mesmo, as pessoas que votaram nele é porque ele é polêmico com as coisas, se ele tiver que falar uma coisa, ele diz e muitas vezes acaba se machucando politicamente por isso mesmo, mas as ações de governo estão aí, você vai para... Daqui a pouco, um ano e meio de governo, você não tem uma denúncia de corrupção, né? Você pode ter em alguns escalões baixos de governo, olha, o servidor público de alguma área, agora você ter, olha, o ministro está envolvido em corrupção, a secretaria tal envolvida em corrupção, você não tem. Você tem as caneladas, você tem alguns dissabores. O governo perdeu votações no Congresso, ganhou tantas outras, mas dentro de um equilíbrio. Agora, sobre esse aspecto de se fomentar um impeachment do presidente, isso eternamente, quem faz uma oposição mais aguda a governo, vai tentar ver sempre pela ótica, né, de lupa os detalhes para ver se consegue inviabilizar o governo. Mas eu vejo com tranquilidade, nesse momento, eu tenho muito mais preocupação com o vírus do que com a política, com a alimentação e a saúde para as pessoas pós-pandemia, o emprego, e a gente não ter aí uma convulsão social. Nós estávamos com 12 milhões de desempregados, Deus me livre se isso sobe para 30, 40 milhões no Brasil, aí nós podemos ter uma convulsão social pela miséria, é isso que nós temos que lutar o tempo todo. Se Deus quiser, não vamos ter isso, se Deus quiser, vai abaixar essa curva da epidemia logo, logo, e vamos retomar a atividade econômica, que eu digo para as pessoas, o Brasil produz demais, gente. É que roubaram demais durante muito tempo. Roubaram de arrebentar. Quando você vê que não tem mais esses escândalos de desvio, me diz uma estatal que está sob investigação nesse momento, que tem gente roubando, como fizeram na Petrobras, nas outras empresas públicas brasileiras, nos bancos nossos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, no BNDES. Você não tem. Então, o perfil, o estilo do presidente é onde algumas pessoas acabam tentando se apegar para ver se consegue derrubar politicamente. Só que a grande parcela da população está dizendo, olha, o cara que nós votamos, nós queríamos que fizesse isso. Era arrancar a esquerdona, parar a roubalheira, né, e tocar o Brasil para frente. Isso está sendo feito. Poderia ser feito melhor? Em alguns momentos a gente até imagina que sim, mas está tendo pulso nesse enfrentamento da corrupção, no exercício da soberania brasileira, e se Deus quiser nós vamos passar por esse momento muito difícil, a humanidade toda está passando, eu tenho certeza que todos nós vamos mudar um pouco depois dessa pandemia. Eu confesso para vocês mesmo, até os hábitos de higiene. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca fui educado, ou talvez tenha tido a educação de entrar na minha casa ou entrar na casa dos outros e tirar o sapato e limpar a sola do sapato. Depois que me educaram e disseram, olha, pode ter o vírus aí, então agora eu aprendi a fazer isso. Agora nós vamos fazer o resto da vida. Olha, se puder lavar as mãos de tempo em tempo, não botar as mãos no rosto, nos olhos, na boca, no nariz. Eu aprendi, como todo mundo está aprendendo, e passada a pandemia nós vamos ser um povo diferente. E também em relação à cidadania e à solidariedade. Eu tenho certeza que na região também, tem sido no Brasil todo, gente. Eu vejo as demonstrações que as pessoas, mesmo tendo seu isolamento, mesmo com a sua empresa arrebentada, com o seu negócio arrebentado, está fazendo doações, gente transformando a sua fábrica, que era de determinado produto químico, para fazer álcool em gel, as pessoas doando álcool em gel para a polícia, roupão para o pessoal que trabalha na área da saúde, as pessoas costurando máscaras de pano e distribuindo para as pessoas na rua.
nós estamos despertando também esse exercício da cidadania e da solidariedade. A gente vendo que nós precisamos muito dos outros, e a classe política também tem que acordar disso. Não podia o governador estar fazendo esse cavalo de pau aí, essa briga com o presidente da República, para ver se toma espaço político dele. Pelo amor de Deus, nós temos 45 milhões de habitantes no estado de São Paulo. Esses dois caras têm que estar, se não quer tirar foto junto, se não quer dar a mão um para o outro, pelo menos tem que estar alinhados nesse momento no mesmo propósito, alinhados aí com o prefeito de Limeira, de todos os municípios onde chega. Agora, nós estamos votando os projetos lá dentro do Congresso, ninguém quer saber quem é do PSL, do PT, do PX, não interessa. Agora isso precisa chegar para a população, precisa chegar para os estados, precisa chegar o auxílio para as pessoas. Nós temos que ser mais práticos, menos politiqueiro. Político nós seremos, todo ser humano é político. Uma criança, quando chora e a mãe dá o peito, ela fez política, porque ela gritou, a mãe falou, está com fome, então deixa eu atender. Isso é a política. Agora, com todo o respeito, não podemos confundir as coisas, não podemos achar que é vantagem política ter mais ou menos caixões, as pessoas sendo enterradas em valas, de jeito nenhum. Nós temos que torcer para resolver. Cada vida humana é importante. A retomada do trabalho e do emprego também é urgentíssimo. Eu questiono a forma de decisões dos tribunais superiores, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Quando é uma decisão do Bolsonaro, aí vem o Supremo Tribunal Federal e fala, não vale para os estados e municípios. Quando o prefeito toma uma decisão e fala, eu vou fazer uma abertura seletiva de comércio, aí o Ministério Público dá 12 horas para o prefeito e ameaça prender em flagrante, aquela coisa toda, e daí o tribunal diz, não, agora vale o decreto do governador, não vale o decreto municipal. Então, sempre tem 2 pesos e 2 medidas, mas, se Deus quiser, nós vamos passar por isso. Acredita que no dia 11 o comércio será reaberto, senador? Eu espero que sim, né? Eu acredito que não vai ser geral, não vão ser todas as áreas e também não vai ser no panorama que começou a partir do dia 20 de março. Por exemplo, aqui São Paulo e Grande São Paulo, eu acho que terão restrições, eu vou dizer, restrições assim, um restaurante, um bar que tenha capacidade para 100 lugares, vai ser autorizado metade dos lugares, o funcionamento, né, tentando fazer um resguardo de um certo distanciamento das pessoas, conforme o número de contaminados e vitimados. Você pega uma cidade de porte maior, como Limeira, não vai ter o mesmo tratamento que uma cidade menor, com 4, 5 mil habitantes, com a possibilidade de aglomeração menor. Mas eu acredito, tem que acontecer, né? Porque politicamente fica insustentável. Economicamente já passou do insustentável e as pessoas aí que estão nas ruas agora ouvindo a rádio sabem bem o que eu estou falando, o sofrimento que estão passando nesse momento. Então ninguém quer comprometer a saúde de ninguém, mas nós temos que ter racionalidade. Então eu acredito que nos 26 estados e no Distrito Federal, aqui no estado de São Paulo vai ter uma regra geral, mas cada município, cada região vai estabelecer a sua prioridade de retomada no mais próximo possível da normalidade. Porque nós não podemos ser hipócritas. É a mesma coisa o Alckmin diz, eu estou fazendo um monitoramento pelos celulares, que é até irregular, mas ele está fazendo, né? E dizendo, olha, agora tem 1.500 celulares juntos aqui nesse ponto no Capão Redondo. Aí a gente diz, Dória, essa é a boca do metrô do Capão Redondo. Como está quase tudo fechado, tem 1.500 pessoas agora. Se tivesse tudo aberto, tinha 10 mil. Porque as pessoas têm que pegar o transporte público, eles têm que chegar, rapaz.
para trabalhar na atividade essencial ou tida como essencial nesse momento. Então, a vida não é um joguinho de videogame e nem aonde se dá uma de super empresário, gestor empeitigado e simplesmente diz para as pessoas: então eu não quero, fecha tudo. E se você sair na rua, eu te prendo, eu ponho a polícia. Pelo amor de Deus, não é assim que se trata com civilidade, com cidadania e com respeito às pessoas. Antes de tudo, cada pessoa tem respeito pela própria vida, a vida dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus vizinhos, no ambiente de trabalho. É o que eu digo. Vai ter que usar máscara? Nós vamos usar máscara. Vai ter que ter no estabelecimento comercial o álcool gel para entrar? Se dava para entrar na padaria 40 pessoas ao mesmo tempo, vai entrar 10 pessoas de cada vez agora? Vai entrar. E nós vamos fazer o pontinho, a marca para a gente fazer a fila. Nós vamos respeitar a marca de 1 metro, 1 metro e pouco. Mas a fila fica mais longa. Não, mas o número de pessoas vai ser o mesmo. É para o nosso bem, é para a nossa saúde. Daria para estar acontecendo isso na maioria das cidades do interior. Não precisava ter esse fecha geral simplesmente para ser uma marca política, para dizer: eu sou o governador que fechou geral. Aqui, grande São Paulo, com 22 milhões de pessoas, é completamente diferente. Se pegar aí na macro-região, a situação de regiões, por exemplo, da cidade de Campinas, que tem mais de 1.700.000 pessoas, é diferente das outras cidades. Então, você tem que respeitar essa especificidade. E é isso que precisava acontecer. Agora, não dá para passar além do dia 11, pelo amor de Deus, senão, o que acontece? As pessoas começam a partir para a tal da desobediência civil. Olha, entre morrer de fome ou minha família morrer de fome, eu vou na rua. Se a polícia, se a guarda municipal me prender, paciência, pelo menos eles vão ter que me dar comida na cadeia. Sobra um pouco mais de comida em casa para as pessoas de casa comerem. Vai chegando no desespero, as pessoas vão ter esse pensamento.